Vamos lá, meus amigos, voltando aqui com o processo do trabalho, vamos continuar revendo alguns pontos importantes para a sua prova de segunda fase da OAB em Direito do Trabalho. Agora eu destaquei mais alguns pontos, começando aqui com os honorários periciais. Honorários periciais eu destaquei prévios e coloquei entre aspas finais aqui. O que acontece? Muitas vezes o juiz ele determina o adiantamento de valores para o início da perícia. Esses honorários periciais prévios, eles são considerados ilegais. Eu não posso ter a determinação do adiantamento de nenhum valor. Os honorários periciais prévios, eles são ilegais e essa ilegalidade nós temos aqui na OJ 98 da SDI 2 do TST. Essa mesma OJ diz que caberá mandado de segurança em face dessa determinação. Então, se o juiz eventualmente determinar aqui a realização, o depósito de valores prévios, de honorários periciais prévios, caberá diante dessa ilegalidade o mandado de segurança. Mas vejam que ao final da perícia eu tenho o pagamento dos honorários periciais. Então o perito apresentou o laudo pericial e estipulou um valor de honorários periciais e esse valor foi homologado, aceito pelo juiz. Quem paga esse valor? Quem paga lá os 1.500, R$ 2.000, R$ 3.000 da perícia? A resposta está nesse importante artigo 790-B da CLT. É esse dispositivo que diz que os honorários periciais serão pagos pelo sucumbente na pretensão objeto da perícia. Na pretensão objeto da perícia. Enquanto eu anoto, vocês leiam aí no 790-B, o sucumbente na pretensão objeto da perícia realiza o pagamento dos honorários periciais. Mas o que significa o sucumbente na pretensão objeto da perícia? Aquele que perdeu o pedido vinculado à perícia. Aquele que perdeu o pedido vinculado à perícia. O que foi sucumbente, sucumbência significa perda. Então, o que perdeu o pedido vinculado à perícia. Eu posso ter formulado 4 pedidos, A, B, C e D. O último pedido estava relacionado ao adicional de insalubridade, perícia obrigatória. Foi feita a perícia e olha o resultado da demanda. Venci 1, venci 2, venci 3, perdi o 4º. O único pedido que eu perdi foi o do adicional de insalubridade, que era o único vinculado à perícia. Eu pago a prova pericial, eu pago os honorários periciais. Por quê? Eu fui o sucumbente no pedido vinculado à perícia. Eu perdi o pedido 4º, que foi o da insalubridade. Eu pago a prova pericial. Só que olha o que pode acontecer, passando para o próximo slide aqui. Pode ser que eu que perdi o pedido D esteja com justiça gratuita. Eu tenha formulado o pedido de justiça gratuita e ele tenha sido deferido. Quem tem justiça gratuita está isento do pagamento das custas. Lembra que eu tenho isenção das custas processuais como uma consequência da justiça gratuita. Então, eu não vou pagar os honorários periciais. Quem vai pagar, então? A União. Então, a União arca com o pagamento dos honorários periciais caso o sucumbente esteja com justiça gratuita. Então, essa OJ que eu coloquei para vocês aqui, 387, essa OJ 387, que diz que caberá à União o pagamento dos honorários periciais caso o sucumbente na pretensão objeto da perícia esteja com justiça gratuita. Vamos lembrar desse ponto porque ele é bastante importante. E voltando aqui
nos nossos tópicos, nós temos que lembrar aqui o aditamento e a emenda. Então, o próximo ponto que eu destaquei para vocês aqui, ó, aditamento e emenda da petição inicial. Só para lembrarmos no primeiro momento que são situações diferentes que podem acontecer no processo e uma restrição importante da súmula 415. Aditamento da petição inicial é possível? Será que eu que esqueci, por exemplo, de formular um pedido originalmente, posso incluir esse pedido posteriormente? Posso. Só que nós vamos adaptar, você lembra? Nós vamos adaptar as regras de processo civil ao processo do trabalho. Eu posso aditar até a apresentação da defesa sem consentimento, sem necessidade de consentimento do réu. Após a apresentação da defesa, eu posso aditar desde que eu tenha o consentimento dele. E após o início da instrução, eu não posso mais aditar. Então, até a apresentação da defesa, posso fazer o meu aditamento, posso incluir, por exemplo, aquele pedido esquecido sem consentimento do réu. Após a apresentação da defesa, posso aditar desde que eu tenha o consentimento dele. E iniciada a fase instrutória, a produção das provas, não posso mais aditar de forma alguma, mesmo se o réu consinta, mesmo que o juiz autorize, não posso mais. Já a emenda da petição inicial é um direito do autor que erra. É um direito do autor que não preenche os requisitos da petição inicial, a emenda. Tanto é um direito do autor que o artigo 284 do CPC diz que o juiz determinará a emenda da petição inicial. Então é um pedido do autor, é um direito, melhor dizendo, do autor a ser exercido no prazo de 10 dias. Se o autor não emenda no prazo de 10 dias, nós teremos o arquivamento do processo, nós teremos a extinção do processo sem resolução de mérito. Mas percebam que existe uma importante restrição na súmula 415. A súmula 415 do TST diz que não cabe emenda no mandado de segurança se ele for para juntada de documentos. Não cabe emenda da petição inicial no mandado de segurança para juntada de documentos. Por quê? Porque se eu não juntei todos os documentos na petição inicial, eu não preenchi o requisito do mandado de segurança chamado direito líquido e certo. A condição aqui para a impetração do mandado de segurança é o direito líquido e certo, que é aquele que é demonstrado por prova unicamente documental. Se a minha petição inicial veio desacompanhada de algum documento, eu não tenho direito líquido e certo. Se eu não tenho direito líquido certo, eu não posso juntar posteriormente esse documento. O meu mandado de segurança vai ser extinto sem resolução do mérito. Tomem cuidado com isso, não cabe emenda da petição inicial do mandado de segurança para juntada de documentos. Seguindo aqui, ó, destaquei de forma genérica para vocês o artigo 852-AI da CLT, que fala do rito do procedimento sumaríssimo, do rito sumaríssimo. Eu vou pedir para vocês lerem todos esses dispositivos para a segunda fase. Vocês vão ler o 852-AI da CLT, porque sempre há uma chance de alguma norma específica do procedimento sumaríssimo ser cobrado. E qualquer questão sobre rito sumaríssimo vai ser respondida facilmente com base no 852-AI, desde que você o conheça. Então você não vai deixar de ler para saber das restrições, para lembrar, por exemplo, que eu tenho que ter o valor da causa, que eu não tenho citação por edital, que as testemunhas são em número máximo de 2 para cada parte, que as decisões sobre incidentes devem ser feitas na hora pelo juiz. Então, uma série de situações diferentes em relação ao rito ordinário que você tem que levar para a sua prova. Então, leiam ali esses dispositivos.
Continuando aqui na parte de recursos trabalhistas, vamos destacar alguns pontos importantes aqui. Primeiro que eu fiz questão de destacar trata aqui da irrecorribilidade. Irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Vou até utilizar um outro slide aqui para falar dessa irrecorribilidade imediata das interlocutórias. Imediata das decisões interlocutórias. O que vocês vão ler para a sua prova de segunda fase da OAB? Primeiro, vocês vão ler o artigo 893, parágrafo 1º da CLT, que vocês leram para a primeira fase. Vamos ler de novo. É ele que traz a regra de que decisão interlocutória não é passível de recurso na Justiça do Trabalho. Depois, vocês vão ler o artigo 799, parágrafo 2º da CLT, que traz uma exceção. Traz uma decisão interlocutória que é passível de recurso de imediato, que é aquela decisão interlocutória que reconhece a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho e determina a remessa dos autos para outra justiça. Então, por exemplo, se o juiz do trabalho reconhece a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho e remete os autos para a Justiça Comum, essa decisão, apesar de ser interlocutória, é passível de recurso. Depois, vocês vão ler a súmula 214 do TST. Vão ler essa súmula 214 do TST, porque ela também traz importantes exceções para as nossas provas. Então, prova da OAB, primeira ou segunda fase, essa prova sempre levou em consideração a súmula 214. Sempre cai alguma coisa, ou na primeira fase ou na segunda fase, sobre essa súmula, porque ela traz outras situações excepcionais de recurso de imediato. Basta dar uma lida, porque nós já vimos de forma mais detida lá nos estudos para a primeira fase. Voltando aqui, além da irrecorribilidade, nós temos a inexigibilidade de fundamentação. Súmula 422 do TST. Olha o que acontece. O artigo 899 da CLT diz que recurso trabalhista não precisa de fundamentação. Eu posso interpor um recurso trabalhista por simples petição. Eu não preciso demonstrar erro em judicando, erro em procedendo, eu não preciso explicar o porquê do meu inconformismo. Basta deixar claro que eu quero que a situação seja reanalisada, que a sentença seja reanalisada. Esse é o recurso interposto por simples petição que é possível no processo do trabalho, conforme o artigo 899 da CLT. Só que nós vamos lembrar que essa regra foi afastada pelo TST para os recursos julgados por ele. O TST, nessa súmula que eu coloquei no slide para vocês, 422, afastou a regra da inexigibilidade de fundamentação para os recursos julgados por ele. Logo, se eu vou interpor um recurso para o TST, eu tenho que fundamentar. Eu tenho que explicar os motivos do meu inconformismo. Para interpor um recurso para o TRT, não precisa de fundamentação, não. Se for um recurso para o TST, tem que ter fundamentação. Se não tiver fundamentação, o que vai acontecer com o meu recurso? Vai ser inadmitido. Terá o juízo negativo de admissibilidade. Por quê? Por falta do pressuposto regularidade formal. Então, se eu interponho um recurso para o TST sem fundamentação, ele será inadmitido por falta do pressuposto de admissibilidade regularidade formal. Além disso, lembrar jus postulandi. Já falei lá atrás da súmula 425. Por que eu volto a falar dele? Porque ele também diz que os recursos dirigidos ao TST precisam de advogado. Tem que ser firmados, assinados por advogado.
Rito sumário. Qual que é a relação aqui, rito sumário e recurso trabalhista? Essa súmula 640 do Supremo. Essa súmula 640 do Supremo é importantíssima, tanto que eu vou colocar no outro slide aqui. Então, ó, o que acontece com essa súmula 640 do Supremo? A ideia aqui é a seguinte, ó. Súmula 640 do STF, que vai falar do rito sumário. Primeiro vamos lembrar, o rito sumário é aquele até 2 salários mínimos, vocês sabem disso. Então eu ajuizei uma reclamação trabalhista até 2 salários mínimos, rito sumário. Foi proferida sentença. Dessa sentença, regra geral, não cabe recurso. Primeira regra. Não cabe recurso dessa sentença, eu tenho que me conformar com ela. Mas, se essa sentença violar a Constituição Federal, aí sim cabe recurso. Então, só cabe recurso da sentença proferida no rito sumário se houver ferimento à Constituição Federal. Se violar, aí cabe recurso. Qual é o recurso? Recurso extraordinário para o Supremo. Então, eu saio da vara do trabalho e vou direto para o Supremo por meio do recurso extraordinário. É isso que diz a súmula 640 do Supremo. Da sentença proferida no rito sumário, que é aquele até 2 salários mínimos, primeiro não cabe recurso. Se a sentença violar a Constituição Federal, cabe recurso. Qual é o recurso? Recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Além disso, recurso de revista. O que eu coloquei aqui, ó? Artigo 896, parágrafo 2º e 6º. Esses dispositivos, eles sempre foram cobrados dentro de processo do trabalho. Os dois falam da interposição de recurso de revista, só que o parágrafo 2º fala da interposição de recurso de revista no processo de execução. Primeiro aqui, ó, se eu for interpor um recurso de revista no processo de execução, o que eu posso alegar? Quais são as matérias? Quais são as matérias? Nada. Qual é a matéria? Eu só posso alegar ferimento à Constituição Federal. Então, no recurso de revista interposto no processo de execução, eu só posso alegar ferimento à Constituição Federal e nada mais, nenhuma outra matéria. O parágrafo 6º vai falar da interposição de recurso de revista no rito sumaríssimo. Aqui o legislador já abrandou um pouco a restrição e disse o seguinte, ó Bruno, você pode alegar ferimento à Constituição Federal ou ferimento à súmula do TST. Então, no rito sumaríssimo, se você for interpor um recurso de revista, você pode alegar 2 matérias, ferimento à Constituição Federal e ferimento à súmula do TST. Aí entra a súmula 422, criada em setembro de 2012, que diz o seguinte, ó, quando o parágrafo 6º do 896 diz que você pode alegar ferimento à súmula do TST, é só súmula mesmo. Não vá alegar ferimento à OJ, não, porque a OJ não é súmula. Súmula é só súmula. É isso que a súmula 442 do TST diz. Você pode alegar ferimento à Constituição Federal e à súmula, só que é só súmula mesmo. Não cabe alegação de ferimento à orientação jurisprudencial. Tomem cuidado com esses pontos aqui. Seguindo aqui nos nossos tópicos de processo do trabalho, nós vamos aqui para a liquidação de sentença. O que eu quero chamar a atenção de vocês? Vocês têm que ler o artigo 879 todo da CLT. Todo o artigo 879 é passível de ser cobrado na segunda fase. Parágrafo 1º, por exemplo, dele diz que na liquidação de sentença eu não vou rediscutir matéria relacionada ao processo principal.
E eu também não vou inovar, não vou trazer nada novo. Só que tomem cuidado pelo seguinte: a súmula 211 do TST diz que você pode incluir na liquidação de sentença juros e correção monetária mesmo que não tenha pedido ou condenação. Então eu não posso inovar, não posso trazer nada novo, mas juros e correção monetária eu posso. Mesmo que não haja pedido e mesmo que não haja condenação, nos cálculos de liquidação eu posso sim trazer juros e correção monetária conforme autoriza a súmula 211 do TST. Além disso, cuidado com o parágrafo 2º. É ele que diz que o juiz, recebendo os cálculos de liquidação, pode ou não intimar a outra parte para impugnação. Então, o parágrafo 2º diz que, recebendo os cálculos de liquidação, o juiz pode ou não intimar a outra parte para apresentação de impugnação. Ele pode ou não, ele pode intimar, receber a impugnação e homologar os cálculos, ou ele pode homologar os cálculos diretos sem intimação da parte contrária. Mas, professor, se não intima a parte contrária, não está ferindo contraditório? Não. Ele não está ferindo contraditório, na verdade ele está deixando o contraditório um pouco mais à frente. Se o juiz opta por homologar os cálculos sem antes ouvir a outra parte terá a possibilidade de impugnar os cálculos lá na frente, de acordo com esse artigo que eu coloquei para vocês aqui, o 884, parágrafo 3º da CLT. Lá na frente, nos embargos à execução, a parte que não teve oportunidade de impugnar antes terá o seu primeiro momento. Então, lá atrás, o juiz homologou os cálculos sem ouvir a parte contrária. Essa parte poderá, nos embargos à execução, pela primeira vez, trazer a sua impugnação. Então, eu não tenho ferimento ao contraditório. Na verdade, o contraditório é deixado um pouco mais para frente. Só que vamos lá. O parágrafo 3º diz que a união tem que ser intimada. Então vejam que no parágrafo 2º, em relação às partes, o juiz pode ou não intimar. No parágrafo 3º, ele obrigatoriamente tem que intimar a união para apresentar impugnação aos cálculos, se for a hipótese. Porque nesses cálculos eu incluo, se houver, contribuição previdenciária. Então, a União tem interesse em tomar ciência dos cálculos para, se for a hipótese, impugná-los. Então, para as partes, pode, para a União, deve, tem que intimar. Seguindo aqui no nosso estudo de processo do trabalho, nós vamos aqui lembrar sobre a prescrição intercorrente. Nós vamos lembrar que existe um posicionamento do TST e outro do Supremo. Nós vamos lembrar o seguinte, que para o TST não é aplicável a prescrição intercorrente no processo do trabalho. Eu não aplico a prescrição intercorrente no processo do trabalho. Isso já foi objeto de segunda fase em exames anteriores. Esse daqui deve ser o entendimento para a prova de segunda fase. Você tem que concluir dizendo que no processo do trabalho não se aplica a prescrição intercorrente, já que ela violaria o princípio da proteção. Se eu reconheço a prescrição intercorrente, eu estarei tirando ali a possibilidade do empregado, muitas vezes, na maioria das vezes reclamante, de buscar as suas verbas trabalhistas. Então isso colidiria com o princípio da proteção. Só que vale a pena mencionar também o entendimento contrário do Supremo. O Supremo diz que se aplica sim ao processo do trabalho a prescrição intercorrente. Então, como nós estamos falando de questões discursivas, vale a pena deixar claro os dois entendimentos, deixar claro para o examinador que você conhece as duas teses, mas concluir aqui pela tese do processo do trabalho, de que não se aplica a tese da súmula 114 do TST. Seguindo aqui, destaquei vários pontos sobre a ação rescisória. Eu vou pedir para vocês lerem
todos esses pontos de rescisória. Então, por exemplo, eu destaquei aqui em relação à competência, lá da súmula 192 UTST. O que nós temos para falar sobre competência aqui? A ação rescisória é sempre de competência de tribunal. Você nunca vai ajuizar a ação rescisória na vara do trabalho. Ou a rescisória dentro da estrutura trabalhista será ajuizada no TRT ou no TST, ou vai ser de competência originária do TRT ou do TST. Se a sentença transitou em julgado na vara do trabalho, competência do TRT. Se for um acórdão do TRT, competência do próprio TRT. Se for um acórdão do TST, competência do próprio TST. O que nós vamos tomar cuidado nessa súmula aqui é com a hipótese de inadmissão do recurso. Vamos tomar cuidado com a hipótese de inadmissão do recurso, que é a seguinte, ó. Vara do Trabalho, TRT e TST. Da Vara do Trabalho, interpus RO. Do julgamento do RO, interpus RR. Então, tem um acórdão aqui que julgou o RO. Desse acórdão, eu interpus recurso de revista. O recurso de revista, ele foi inadmitido pelo TST. Não passou no juízo de admissibilidade. Logo, qual foi a última decisão de mérito daquele processo? A última decisão de mérito é o acórdão do TRT. É ele que vai ser objeto da sua ação rescisória. Logo, a sua ação rescisória será da competência do TRT. Vejam que a última decisão do processo foi do TST, mas não foi decisão de mérito, foi decisão de inadmissão do recurso. Então, a última decisão de mérito foi do TRT, rescisória do TRT. Vamos tomar cuidado com isso. Prazo, vocês vão lembrar do prazo de 2 anos. E aí vocês vão tomar cuidado com 2 pontos da súmula 100. Vejam que eu coloquei para vocês no slide aqui que essa última decisão proferida pelo TST não foi uma decisão de mérito. Mas vejam, como foi a última decisão do processo, o prazo de 2 anos eu conto dela. Ou seja, o prazo de 2 anos eu conto da última decisão do processo, seja ou não de mérito. Então foi a decisão que inadmitiu o recurso? Perfeito, não recorri, transitou em julgado. O prazo de 2 anos vai ser contado dessa última decisão, apesar dela não ser a decisão objeto da rescisória. Além disso, prazo de 2 anos é prazo de decadência. Só que a súmula 100 traz uma situação excepcional para ele. Se esse prazo que é de decadência cair num sábado, domingo ou no feriado, ele será prorrogado para o próximo dia útil seguinte. Isso só acontece com o prazo da rescisória. É um prazo de decadência, nós sabemos que prazo de decadência não prorroga, mas aqui ele prorroga pelo entendimento ali da súmula 100 do TST. Então, o último dia dos 2 anos caiu no sábado, domingo ou no feriado. Ele vai ser prorrogado para o próximo dia útil seguinte. Legitimidade, o que eu destaquei aqui? Súmula 407 do TST, que vai falar da legitimidade do Ministério Público. Vocês vão lembrar o seguinte: o Ministério Público, ele tem legitimidade para ajuizar a ação rescisória em todas as hipóteses do 485 do CPC. E não apenas naquelas 2 que constam do artigo 487. No artigo 487 nós temos 2 hipóteses para o ajuizamento da ação pelo MP. Essa súmula 407 diz que aquelas hipóteses são exemplificativas, que eu posso ajuizar a rescisória como MP em todas as hipóteses do 485. Sentença normativa, súmula 397 do TST. Sentença normativa por essa súmula não pode ser objeto de rescisória. Por quê? Porque a sentença normativa só faz coisa julgada formal.
Sentença normativa não pode ser objeto de ação rescisória, porque pela súmula 397 do TST, ela só faz coisa julgada formal, e para rescisória eu preciso de coisa julgada material. Como é questão discursiva, você vai dizer que há posicionamentos contrários, existem posicionamentos no sentido de que elas podem ser objeto de ação rescisória, mas que o TST entende que ela só faz coisa julgada material. Formal, perdão, só faz coisa julgada formal. Depósito prévio, vocês vão lembrar nos termos do artigo 836 que o depósito prévio é de 20% do valor da causa. Rescisória de rescisória, vocês vão lembrar da súmula 400 do TST, que diz que cabe sim rescisória de rescisória, desde que o vício demonstrado na segunda rescisória tenha ocorrido no julgamento da primeira. Então, cabe a ação rescisória de ação rescisória desde que o vício demonstrado na segunda rescisória tenha ocorrido no julgamento da primeira rescisória. Então, isso que consta lá na nossa súmula 400 do TST. Praticamente tudo sobre a ação rescisória consta em alguma súmula, por isso que vale a pena ler sempre esses enunciados. Para fechar aqui os principais tópicos de processo do trabalho, inquérito para apuração de falta grave. Você vai lembrar que a sentença tem natureza dúplice, ou seja, se for uma sentença de improcedência do inquérito, ela vai determinar a reintegração do empregado e vai determinar o pagamento de salários e verbas trabalhistas. Ou seja, a empresa que ajuizou o inquérito para apuração de falta grave, se receber a sentença de improcedência, ela será condenada a reintegrar e ao pagamento dos salários daquele período em que o empregado ficou suspenso. Então, essa é a natureza dúplice. Esses efeitos, reintegração e condenação, não dependem de reconvenção, são automáticos, por isso a natureza dúplice. Sobre mandado de segurança, lembrar alguns pontos aqui. Prazo, 120 dias a contar da ciência do ato. Renovação do mandado de segurança dentro dos 120 dias. Possível? Possível. Se o meu mandado de segurança for extinto sem resolução de mérito, eu posso renovar, ajuizá-lo novamente dentro dos 120 dias? Posso. É a própria lei do mandado de segurança que eu coloquei aqui, ó, a lei 12.016 de 2009, que permite essa renovação se estivermos dentro do prazo de 120 dias. Jus postulandi. Preciso de advogado para mandado de segurança? Sim, preciso. Súmula 425 do TST. E honorários de sucumbência? Eu tenho? Não, não tenho. Não há condenação ao pagamento de honorários de sucumbência nos termos do artigo 25 da Lei do Mandado de Segurança. E com isso, pessoal, nós fechamos aqui a análise dos principais tópicos de processo do trabalho para suas questões discursivas. Nos próximos vídeos nós trataremos das peças em si.